Eu começo sabendo que a apoptose é a forma de longe mais comum das nossas células morrerem, aos bilhões por dia. Sei também que há duas principais vias de início da apoptose: a iniciada por fora da célula, extrínseca, e aquela com início por dentro da célula, a partir das mitocôndrias, chamada de apoptose intrínseca. Mas o que muito me interessa é entender os gatilhos dessas duas formas de apoptose. Como começam? Quem dá as ordens para uma ou outra forma de morte acontecer? No caso da externa, extrínseca, ainda um tanto incompreendida, há de forma paradoxal verdadeiros avisos mandados do interior da célula para o seu exterior. Um dos mais conhecidos é a exteriorização do fosfolipídio fosfatidilcerina, sempre internalizado, voltado para o citoplasma na célula quando esta precisa se manter viva. Ao exteriorizar esse fosfolipídio, provavelmente em vesículas extracelulares, chama a atenção dos linfócitos citotóxicos, que então se acoplam nos receptores das células-alvo, chamados de receptores Fas, através dos ligantes Fas. Esse processo da flipagem da fosfatidilcerina é mais um evento dependente do aumento dos níveis de cálcio celular. Cálcio esse que também pode escapar do interior da mitocôndria em situações de estresse celular. Assim como no caso da apoptose intrínseca, problemas na célula, como a sua velhice, em células que se renovam muito, como as células do epitélio intestinal, ou no caso dos danos ao material genético ou na presença de germes intracelulares e outros fatores, há a sinalização não somente para a flipagem da fosfatidilcerina, quanto para a síntese desses receptores Fas, como se a célula que vai morrer abrisse os braços para recepcionar os linfócitos que irão matá-la, algumas vezes sintetizando também o seu próprio ligante de morte, numa espécie de preparo do veneno da sua própria morte. Ligantes Fas, então, uma das chaves externas para a morte, podem ser tanto pertencentes às células que irão matar as células-alvo, os linfócitos T citotóxicos, quanto podem ser solúveis, secretados por esses mesmos linfócitos T, ou ainda pela célula que irá morrer, como um suicídio verdadeiro. Fas, do inglês primeiro sinal apoptótico, é parte da família dos fatores de necrose tumoral, ou FNTs, citocinas, moléculas inflamatórias. E por serem inflamatórias, nem sempre irão matar definitivamente as células. Ao contrário, muitas vezes sinalizam para as manter em vida, particularmente nas células imunes, onde as vias internas da célula geram a síntese de mais citocinas por parte dessas mesmas células. TRAIL é a sigla de outro desses ligantes. Praticamente todas as células expressam uma quantidade pequena desses receptores, mas as do sistema imunitário expressam muito mais. A morte comandada pela via extrínseca, a partir daí, tanto ativa a caspase 8, que depois ativará as chamadas caspases efetoras 3, 6 e 7, quanto altera o equilíbrio entre proteínas situadas na superfície da mitocôndria, proteínas chamadas de família BCL2, da via intrínseca, explicada à frente. Sim, você entendeu. A via extrínseca começa na parte externa da célula, mas depois mistura a parte extrínseca com a parte intrínseca da apoptose. Caspases efetoras 3, 6 e 7 são as verdadeiras Edward Mãos de Tesoura, picotando várias moléculas do citoesqueleto e nucleares, fazendo com que a célula que morre por apoptose pareça um circo onde a lona desaba. Diferentes células candidatas a morrer têm diferentes capacidades para isso, principalmente nas suas composições moleculares. Uma das grandes diferenças é na presença ou na ausência da proteína IAP, sigla para a proteína inibidora da apoptose. Células ditas tipo 1 não possuem essa inibição e somente dependem das ordens superiores dos receptores Fas. Células tipo 2 passam pelo julgamento do IAP, a partir da sinalização das mitocôndrias. Morrerão ou terão a morte abortada, inibida. A via da apoptose intrínseca, da mesma forma gerada por estímulos internos como radicais livres, danos ao DNA e outros, depende da geração de um desequilíbrio
entre as próprias proteínas da família BCL pró-apoptóticas, como a BAX e a BAC, que tendem a se juntar formando poros por polimerização, ou seja, juntando várias unidades na membrana mitocondrial, e as anti-apoptóticas, como a BCL2, que vão sendo inibidas por outras pró-apoptóticas, como a BAD e a BID. Vai ocorrendo dessa forma uma inibição da inibição, BAD e BID, a favor da apoptose, inibindo a BCL2, que estava jogando contra a apoptose ao inibir as proteínas BAX e BAC, enquanto a célula estava saudável e pretendia continuar viva. Esses poros se formam a partir dos canais VDAC, por onde passam o ATP sintetizado na mitocôndria, para fora, e o ADP para ser transformado em ATP na fosforilação oxidativa para dentro. Estragando esses poros, a mitocôndria vai deixando de fazer o que faz de mais importante. Perde o gradiente eletroquímico do espaço intermembranar, entre a membrana mitocondrial interna e a externa, necessário para a fosforilação oxidativa, formadora de quase todo o ATP celular. Seguem os eventos para a morte, com o vazamento do citocromo C, molécula integrante da fosforilação oxidativa. Esse citocromo C une-se a uma proteína sempre circulante no citoplasma, a APAF, que se ativa, se desenrola e expõe um domínio, parte da proteína, chamado de CARD. O CARD funciona como uma cola, unindo várias unidades idênticas em uma estrutura conhecida como apoptossomo, mais uma marca registrada da via intrínseca. Esse apoptossomo atrai e ativa as caspases número 9. Caspases 9 ativadas como parte do apoptossomo entram em contato e também ativam as caspases 3, 6 e 7, final das vias tanto intrínsecas quanto das vias extrínsecas. Uma terceira via, também iniciada pela parte externa, ou seja, também considerada como extrínseca, pelos linfócitos T citotóxicos ou por linfócitos natural killer, matadores profissionais, não envolve os receptores FAS ou análogos. Nesse caso, os linfócitos, ao serem sinalizados, secretam proteínas chamadas de perforinas, que, como o nome diz, perfuram, também abrem poros, também por polimerização, mas agora na membrana plasmática das células-alvo, a serem mortas. Através desses poros, há a introdução de enzimas chamadas de granzimas, enzimas de grânulos. Granzimas não são caspases, não recortam moléculas. O que fazem é principalmente afetar o equilíbrio anteriormente citado das proteínas pró- e anti-apoptóticas, a favor das pró-apoptóticas, com o mesmo destino final de formação do apoptossomo e ativação das caspases 9 e após 3, 6, 7 efetoras. Aí sim, a mesma destruição molecular citoplasmática e nuclear. E se você entendeu toda essa intrincada conexão molecular da morte celular, parabéns! Não é nada fácil de ligar esses pontos todos. Pelo menos não de uma só vez. Mais uma vez, obrigado.